Entramos no primeiro capítulo da série Direção Divina. Comece, diga comigo, comece. Nós vamos basear a nossa série nesse capítulo e vamos crescendo aí conforme o Senhor vai nos direcionando. O celular aí, põe no vibra, irmão. O celular de vocês, em nome de Jesus. Amém? Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz assim: não despreze os começos humildes, ou os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Diga comigo, não desprezem os começos humildes, ou os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Olha para cá. Se você fosse hoje contar a sua história para alguém, por onde você começaria? É provável que a maioria da parte que nós contamos para as pessoas não são as partes que nos envergonham. Se você fosse casado, você iniciaria falando como se conheceu. Se você fosse solteiro, você contaria do seu planejamento, como você gostaria de quando conhecesse a pessoa amada e como iniciaria o projeto do casamento. Se você fosse alguém de negócios, você poderia estar falando sobre estudar, crescer economicamente, administrativamente, para poder então começar uma empresa de negócios que vai trazer rendas e lucros. Se fosse então iniciar a sua história, você talvez contaria um sonho indo para outro país, ou indo para um estado, ou uma viagem. Contaria como foi sua gravidez, o seu nascimento. Contaria um pouco como seu pai e sua mãe teve que batalhar para te dar as coisas. E isso nos cerca diariamente até o decorrer da nossa vida, até Jesus vir nos resgatar. É verdade ou não é? Só que nessas histórias, a gente só, se for para contar, nós vamos contar só a parte boa. E geralmente a escuridão da nossa vida, da nossa história, a gente não vai contar, porque nos expõe, nos traz medo. A gente muitas vezes vai protelando isso. E muitas das vezes, se eu fosse aqui abrir, testemunhar, alguns de vocês teriam orgulho da sua história, de superações, de desafios que venceram, superou os obstáculos, sobreviveu, alcançou alguns objetivos, outros não. Sim ou não? Zacarias está falando disso. Zacarias está falando sobre recomeçar, não importar, ou começar, não importando o que aconteceu no passado, mas a partir dali. Ninguém começa grande. Quem começa grande é filho de gigante, gente. Você começa com decisões pequenas, vai arrumando a vida, vai dando certo, você vai se encaixando, Deus vai escrevendo a sua história, sim ou não? Zacarias fala isso, não desprezem. Muitas vezes a gente despreza, mas é pouquinho. E Deus está dizendo, há uma história no pouquinho. Há uma tanta história no pouquinho que quando Eliseu chega em 2 Reis 4 para conversar com a viúva, ela diz, só tem um pouquinho de azeite. Já era o suficiente para o milagre acontecer. Ela tinha uma dívida, precisava pagar, o marido morreu, deixou a dívida, o credor bate a porta, se não pagar, daqui uma semana leva o teu filho. Você imagine o desespero, o sofrimento. Essa mãe tinha uma semana, mas ela lembrou que o seu marido tinha aliança com Deus e servia o profeta. Foi fiel a Elias, e Eliseu era o substituto em seu lugar, sucessor em seu lugar. Agora era a vez dessa mulher experimentar um milagre na vida dela. Sabe o que Deus está dizendo? A primeira coisa, pare de confundir o nada com o pouco. Você tem alguma coisa aí? Se o grão for de mostarda, é suficiente para mover as montanhas. Se essa pequena força, a palavra diz, no dia da tua angústia, Provérbios 24:10, se no dia da tua angústia mostrares fraco, então pequeno será a tua força. Se mostre forte na tua angústia, porque a tua força não vem de você, vem de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se eu e você não aprendemos isso, nunca iremos começar. Olhando para trás, não temos, às vezes, áreas da nossa vida não tocamos, porque talvez não temos tanto orgulho assim. Mas Jó 22:28 ele diz, tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Para dar certo tem que ter planejamento. Para dar certo eu preciso saber como irá realizar para dar certo. A Bíblia diz, brilhará a luz constantemente em teus caminhos. Quem não quer luz? O Espírito tem isso na boca, na língua toda hora. Que a sua alma ilumine, que seja luz para os seus caminhos, 7 ondinhas e tudo mais.
Mas a realidade, quem é luz para nós é Jesus. Jesus é a luz do mundo, e Ele resplandeceu em meio às trevas, e vimos a sua maravilhosa luz, quem me ouve? E nos arrancou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um reino de luz, um reino de caminho correto, um reino de justiça e de benignidade. As pessoas muitas vezes iniciam a sua vida sem direções divinas, e é importante falarmos isso. Quando elas erram e continuam errando nos seus caminhos, nós muitas vezes encontramos pessoas teimosas, e a teimosia, muitas das vezes, ela está camuflada uma outra raiz na teimosia, a arrogância de reconhecer o erro. Então nós continuamos teimosos, prepotentes, estamos acostumados a insistir fazendo as coisas do modo errado, não admitindo mudar, não achando que estamos sempre certos. E é lógico que infelizmente as pessoas com esse tipo de posicionamento sofrerão muito em suas vidas, pois se nossos erros geram consequências sempre, grava isso, tudo que o homem semear ele vai colher. E muitas vezes, querido, é evidente que as pessoas, ao conviver as situações criadas pela insistência de continuar no erro, elas vão cair num abismo, e Salmo diz: um abismo chama outro. A única forma de eu parar de pecar é parando, não tem outra. Não tem remédio para pecado, mas tem remédio para arrependimento, e é o sangue de Jesus. Ele diz: eu não vim buscar os sãos, mas os pecadores, e vim chamá-los ao arrependimento. Se você se arrepender, Deus muda. Jeremias 15:19 diz: se vocês voltarem a mim, ou se arrepender, eu vos restaurarei. Alguém quer restauração? Então volta para o Criador. Por que, pastor? Porque elas não entendem que a consequência é se tornar escravo do seu erro. O próprio Jesus escreve, segura aí, irmão, João 8:35: o escravo não fica em casa para sempre. Escuta, olha a afirmação de Jesus: o escravo não fica para sempre em casa. Que casa? Na casa dele, na presença dele. Aí tamanho o desvio. As pessoas se desviam porque querem. Não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa dos irmãos. É mentira, está na Bíblia. Elas se desviam porque não querem sair do pecado, são escravas do erro. Jesus falou que o escravo não permanece na casa, mas ele diz, escuta, Jesus, não é eu não, mas o filho permanece para sempre. Quem é filho? Se você é filho, você não é escravo, você é livre. E ele vem, 36 de João 8: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Seja livre do seu pecado, levanta a tua mão. Seja livre hoje da ignorância, seja livre hoje dos vícios, seja livre hoje da depressão, seja livre hoje da apatia, seja livre hoje da frieza. A graça de Deus te achou hoje aqui. Segunda Pedro 2,19 diz: pois cada um é escravo daquilo que o controla, que o domina. Se existe algo que está te controlando, você é escravo disso. Você precisa ser liberto disso. Escravidão, querido, é apanhar todo dia, perder sua honra, sua dignidade. E o pecado bate silenciosamente no coração de quem não quer se arrepender. E o Espírito Santo traz ferroadas através da palavra na sua consciência para te constranger. Essa veio quentinha. Você fica a vida inteira, querido, esperando Deus fazer algo com você que está na tua mão. Ele já fez. Diga para o seu irmão: claro, você não é perfeito, e nem tem uma vida perfeita, uma vida sem falhas. A pergunta é: quem tem? Quem tem uma vida sem erros e falhas aqui? Ninguém. Impossível. Já que começou, diga comigo, já que começou, cometeu alguns erros na sua vida, Deus sabe que todos nós o cometemos. Ou seja, Ele sabe, Ele vê. Deus sabe que cometemos erros, e algumas decisões você e eu acertamos, outras nem tanto. Digamos muitas vezes que não é tão fácil falar sobre elas. Por quê? Porque ela muitas vezes, como eu disse, nos expõe, nos tira o conforto, quebra a vaidade, arranca o orgulho.
Se for como a maioria que tomou decisões emocionais dos quais se arrepende, poderia voltar lá atrás. Você poderia falar: poxa, eu não deveria ter falado aquilo, não poderia ter tomado essa atitude. Se eu pudesse voltar lá atrás e consertar, todos nós gostaríamos, sim ou não? Mas Salmo 19:12 diz: quem pode perceber os próprios erros? Quem? Às vezes nós erramos e não percebemos até que o outro fale. Se você não quer que as pessoas te ajudem, então pare de errar. E é impossível as pessoas não te corrigir, porque você vai continuar errando e precisando das pessoas para te corrigir. Quer ver uma impossibilidade? Vou te dar uma. As pessoas vivem falando mal de mim. Impossível não falar. Jesus fez o bem e falar o mal dele. Como é que você pede uma coisa que é impossível? Jesus só fez o bem e falar o mal dele. Por que você está acostumado a ouvir que as pessoas falam mal de você e parar? Mas tem pessoas falando bem. Aleluia. Quem pode perceber os próprios erros? Aí o Salmo 19:12 diz: purifica-me de todos que ainda não me são claros. Quem me entende? Às vezes você não está conseguindo enxergar completamente os seus erros, até que alguém chegue e te ajude a enxergar. O Senhor primeiro e depois as pessoas. O que você deve falar? Senhor, me purifica, tira a impureza. Qual é a área? Igual outros salmos diz: examina-me, sonda-me, conhece, sabe meus pensamentos. Outros salmos ele diz: guia-me por caminhos de veredas de justiça. Salmo 86:5 diz: pois tu és bondoso em perdoar, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos que te invocam. Deus é rico em perdoar, gente. Por mais que Ele sabe que cometemos erro, Ele é rico em perdoar, amém? Ele é rico em graça, Ele é bondoso, a misericórdia dEle dura para sempre. Se você invocar o Senhor aqui, Deus pode perdoar e alegrar sua alma hoje ainda. Não se anule, não pare nisso, amém? Talvez você tenha ido para algum lugar que jamais quis estar, hoje na sua vida olhando. Talvez você não pretendia se perder e acabou perdido em áreas da sua vida. Acabou fazendo isso, tomando decisões que levaram mais longe, que jamais pretendeu chegar. Fez coisas que custaram além do que jamais pensou seria obrigado a pagar. Diga comigo: ferimos pessoas, comprometemos valores e quebramos promessas. Diariamente fazemos isso. A nossa vida está cercada dessas coisas, mas o que fazer, pastor? Isaías 43:25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim. Escuta, Ele não diz por amor a você e a mim, Ele diz por amor a Ele, Ele nos perdoa e apaga nossas transgressões. Vou falar de novo, você não entendeu. Por amor a Ele mesmo. Então não tem a ver com você fazer algo para Ele que abençoa ou tira a mão dele sobre você. Tem a ver com Ele perdoar você por amor a Ele. Deus está dizendo que Deus se ama. Se Deus se ama, Ele transfere esse mandamento: amará teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Porque você se amando, você jamais vai ferir o outro, que é a essência de Deus, que é a semelhança de Deus, que veio da criação mesmo que a sua. Então a minha baliza aqui hoje é: quando eu cair em transgressões, quando eu errar, quando eu me perdoar, quando eu pecar, quando eu me perder, eu sei de uma coisa: o amor de Deus irá me encontrar. Diga para o seu irmão: o amor de Deus irá te encontrar. Olha o que ele diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Você está se martirizando por uma semana atrás. Deus está dizendo que uma semana atrás não existe mais. Você está com palavras que 10 anos atrás está preso você, com palavras do ontem, com erros de ontem à noite. O choro foi ontem, hoje é alegria para você. Deus está dizendo: eu apago suas transgressões. Quem me ouve? Deus está dizendo: eu não me lembro mais dos seus erros, eu não me lembro mais dos seus pecados. Por meu amor eu te perdoei e lavei você no sangue de novo. A graça é uma loucura. Faz como um homem bom, justo, se tornar pecador e se deixar aqueles que são pecadores se tornar justo. Isso é graça.
Graça é alguém justo que nunca cometeu pecado. Olhar para um bando de pecador, agora falei, eu me faço justiça de Deus por causa desse homem que é justo. Esse foi Jesus. Um justo que morre por pecadores e agora se torna pecado no lugar dos pecadores para que o pecador se torne justo. 2 Coríntios 5:21. Não havia pecado, mas ele se fez pecado para que possamos ser justiça de Deus. Isso não te alegra? Isso não te alegra, irmão? Quem me ouve? Ele se fez pecado em seu lugar. 26, relembra o teu passado para mim. Olha o que Deus está dizendo, Isaías 43, 26. Relembra o teu passado para mim. Vamos discutir a tua causa. Apresenta as tuas razões e motivos para que eu possas te justificar. Deus não está dizendo que Ele vai apontar o dedo, Ele está dizendo, vou justificar você. Te apresenta o seu passado, vamos discutir sua causa, vamos ver aonde você transgrediu, porque eu estou disposto a justificar você. Ah, irmão, glória a Deus, aleluia. Porque a felicidade é incomparável para um homem, uma mulher que se sente perdoado. A alegria de ser perdoado, de não se sentir acusado por ninguém, nem por Deus. Salmo 32:1 fala isso. Salmo de Davi: feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A felicidade brota na alma, a alegria vem, o Espírito Santo vem morar. Daqui a pouco a gente começa a louvar e sentir uma coisa gostosa, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Levanta a sua mão. É hoje noite de você começar de novo, de você começar uma nova história com Deus, de deixar Ele conduzir a tua vida, porque pecado, erro não anula o amor dEle por você. Para de ser vitimismo, que esse vitimismo religioso na sua vida, de achar que a culpa sempre é sua, de achar que ninguém te ama, de achar que as pessoas não querem você do seu lado, ninguém do seu lado. Não importa como você descreve a sua história, diga para o seu irmão: tenho boas notícias. Fala bem alto: tenho boas notícias. Olha bem, ela não acabou. Por que você está pondo ponto final? Ela não acabou. O depressivo, ele se mata na alma, depois no físico. É que nem a viúva de Sarepta. Quando Elias chega na casa, ele diz: eu estou com fome e com sede, me dá água e faz um pão primeiro para mim. Ela diz: não, só tem um pouquinho de farinha e de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para meu filho, comeremos e morreremos. Mas ela estava viva, mas a boca já estava declarando que estava morta. Que me ouve? Deus vai tirar essa morte da alma. Deus vai tirar esse desânimo aí de abatimento. E Deus está dizendo que vai te colocar numa rocha firme. Tua história não acabou. Levanta a mão aí. Não importa o seu passado, não importa os erros. Deus está dizendo que a sua história não acabou. Não é tarde demais para mudar a história, que você contará um dia melhor do que hoje. Não importa o que você já fez ou deixou de fazer, o futuro ainda não foi escrito. O futuro não foi escrito ainda. Você tem mais capítulos para escrever. Diga para o seu irmão: você tem mais capítulos, seu livro é grande. E é best-seller no céu. Eu vou voar, vou jogar uma tirolesa hoje lá naquela lâmpada última lá. Tem história de conquista ainda para você, tem história de vitórias para você. Quem pega? Tem amigos novos para conhecer, tem diferenças para fazer, tem a bondade de Deus para experimentar ainda. Seu futuro não foi escrito, então comece a desenhá-lo com Deus. Dois tipos de pessoas que se arrependem na vida: é aquela que não conseguiu concluir e aquele que não começou. Vai ficar a vida inteira esperando, irmão. Comece algo novo. Volte a orar hoje, a partir de hoje. Pega a Bíblia desempoeirada e começa a ler. Sem vontade. Olha, eu não estou queimando. Anda com quem está queimando e alabarei.
labareda dele vai pegar você. Anda com quem ora e vai ser de oração. Eu profetizo, levanta a mão. Os nossos jovens não vão cair na fornicação, na masturbação, na pornografia. É céu da Cantunibitaragaia. O céu te acha, te encontra. Teu ministério é grande, diz o Senhor. Levanta a sua mão, solta o leão. Há uma glória aqui, há uma graça nessa noite. Eu vim com vontade de pregar hoje. Eu acho que eu vou voltar a pregar na Assembleia de Deus, para voltar no fogo. A mãe Chocalabatara Subinai, a presença dele te achou, negou. Levanta a mão, filha, eu te toco agora, recebe. A glória de Deus te acha, pega. A glória de Deus te acha, pega. A tua história não vai acabar assim. Deus tem um novo capítulo de vitória. Oh, aleluia. Eu encontro muitos pastores que pregam de reino, mas não faz nada pelo reino. Romancia o reino, 20 anos de igreja, não dá direção para ninguém. Irmão, orar sem propósito, trazer pregador famoso, cantor famoso, que adianta, irmão? Uma congregação, ela precisa de ponta, destino. Para onde estamos indo? Aonde nós vamos chegar como igreja? Eu não posso ficar aqui romanceando com vocês a vida inteira. Amadureçam. Comece a buscar na palavra, mergulha mais fundo. O nível que Deus quer te levar é muito maior. Deus manda dizer como Ezequiel essa semana: tem um cordel de medir na sua vida. Ele vai medir as águas, o nível vai subir. Levanta a mão, o nível vai subir dos artelhos, agora nos joelhos, depois nos lombos, até você não aguentar mais andar. Vai ter que mergulhar no rio de Deus. Quem aguenta mais 10 minutos, diga amém. Segura, olha para o seu irmão, calma, não vou ainda. O céu vai vir, mas antes segura aí, fala para ele. Eclesiastes 8:6 diz: pois há uma hora certa, diga comigo, uma hora certa, e também uma maneira certa de agir para cada situação. Tem o tempo e a maneira. Não adianta ter o tempo. O tempo é de Deus, beleza, encerrou teu tempo, mas existe uma maneira. Se fizer a transição errada, vai dar errado. Diga comigo, tempo e maneira, tempo e ação. A porta pode abrir, mas você não se mover da maneira certa, ela vai fechar. O relacionamento pode começar correto, mas se você não, você que tem que garantir a manutenção. A manutenção é nossa, não é de Deus. É a forma de tratar, é a forma de companheirismo, é a forma como eu estabeleço. Irmã, eu tenho que dar glória a Deus que pelo menos a pessoa está tentando amar você de uma maneira digna e não usar o teu corpo. Ô irmão, eu tenho que ficar feliz que a pessoa está tentando te agradar, para você ser pelo menos equilibrado e não ser a pessoa dura, é rocha no coração. É um equilíbrio. Deus dá uma pessoa para cada pessoa. Diga comigo, é uma panela e também a tampa, irmão. 6, na parte B do versículo, ele diz: o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Ou seja, tem sofrimentos que nos pesa, cara. Tem situações que nos tira do chão. E ninguém aguenta ficar sofrendo a vida inteira. Ninguém fica aqui se martirizando, pegando as orragas, igual o Martim Lutero fazia, penitência sobre o próprio corpo. Ninguém faz isso. Mas o cargo, o peso, é tamanho. Quando você pensa que a prova vai acabar, começa outra. Quando você pensa que está vencendo a vitória, não dá tempo de comemorar e levantar a bandeira. Mas Deus está dizendo: não levante bandeira branca, é hora de pegar a espada e lutar. A hora de levantar a tua espada e lutar. Não levante bandeira branca, não. Deus está dizendo que é momento de você lutar, de conquistar, de tomar posse da terra que Ele tem para você. Diga para o seu irmão: esqueçam tudo isso, o seu passado, o seu sofrimento. Não há nada comparado ao que Ele vai fazer. Minha tradução, Isaías 43:18, ele diz: esqueçam de tudo isso, não há nada comparado ao que Ele vai fazer. 19, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam que já comecei. Irmão, presta atenção, veja que eu já comecei. Se Deus começou, Ele está esperando o posicionamento de vocês aqui começar também.
Comece a direcionar. Não é hora de clamar, é hora de marchar. Moisés, por que clamas a mim? Agora é hora de você marchar. Olha, meu irmão, escuta, Faraó está vindo. Se ele clamasse, não ia dar tempo, Marcelo. Os inimigos iam matar o povo. Ele está dizendo: a oração é demorada o meu relacionamento. Eu aprendo isso aqui nesse texto. Tem hora que você tem que orar, a oração ainda nem passou do teto. Daqui a pouco ela rompe esse teto, entra no primeiro céu, mesorâneo. Oh, aleluia. Diga para o seu irmão, depois ela vai passando, entra nas regiões celestiais, até chegar no trono de Deus. Daniel, desde o primeiro dia que você colocasse no seu coração a se separar e me clamar, eu fui pedido de trazer a resposta. Tem batalhas espirituais hoje aqui, mas tem orações que serão respondidas nesse culto. Deus vai fazer uma coisa nova. Eu já comecei, diz o Senhor. Se posiciona a igreja. É tempo de voltar a glória dele na sua vida. Tem um exército que eu estou vendo aqui. Sabe o que eu estou vendo? É milhares de pessoas. É milhares de pessoas vestidas de branco, com a sua roupa salpicada no sangue, vestido com a coroa, com o anel no dedo, sentado na mesa, e o cordeiro dizendo: vinde, amados meus, para o reino do Filho do Pai. Está chegando a hora. Levanta a mão aí da glória. Há uma unção hoje nesse lugar. Põe a mão aí no ombro do seu irmão. Transfere o que você sente para ele. Oh, recamanai, temasubi de calamandarai. O dia o apóstolo Luiz Hermino fez isso só com uma pessoa no dia que eu estava. E eu não fiz esforço nenhum. Fiquei num lado, todo mundo veio para frente. Eu fiquei lá no fundo. Ele desceu do altar, olhou para mim. Deus vai te dar a unção dobrada que deu para mim. Mas quando Ele te levantar nessa nação, não venda teu ministério. Propaga o evangelho como ele é. Eu vou trazer uma multidão para o seu ministério. E ele profetizou porção dobrada, eu caí. Nem por isso fui lá para fazer cobertura, porque eu tenho identidade. Eu respeito o que ele carrega, mas o que eu tenho é diferente dele. Quem me entende o que eu estou falando? Eu não fui chamado para copiar, eu fui chamado para ter identidade de filho e fluir na minha identidade. Pode ser parecido por causa da unção, mas peraí, o que Deus deu para viver de amor é uma coisa, o que Deus deu para o outro pastor é uma outra coisa. Quem me levanta a mão e pega? Eu quero declarar o que Deus deu para você. Você vai fluir na sua identidade. Seja pouco ou muito, Deus vai usar isso para a glória do nome dele. Há histórias vai ser mudada aqui. Há histórias que estão sendo mudadas. Pega, pega, pega. Abre a tua boca e adora. Receba fogo. Fogo, fogo. Autoridade no teu ministério. É como se Deus me escondesse e eu ficava: Deus, eu quero romper. Ele fala: ainda não. Eu não posso te levar você para esse lugar ainda, porque eu estou amadurecendo os filhos da tua casa. Ah, alguém está me ouvindo aqui? Ah, não, irmão. Essa tempestade já passou. Vem a calmaria. Levanta-te, evangelista. Para de chorar por missionários, levanta. Se você não vencer o cigarro, vai vencer como? Uma batalha espiritual. Se você não vence o sexo fora do casamento, como é que você vai dar testemunho que Jesus faz e liberta? Eu via você construindo uma casa linda, Marcelo, hoje. Tive um sonho com você. Casa linda. E essa casa estava sendo limpa. Aí você fala: só precisava de uns retoques aqui de cor, de tinta, mas já está quase acabada, pastor. Eu falo: de quem que é essa casa? Ele falou: Deus me deu. Deus vai te dar sua dignidade. Deus me chamou para dar esperança para vocês. Diga para o seu irmão: Deus te chamou para dar esperança para quem não tem.
Vou continuar. Os acontecimentos não podem ser apagados, irmão, na sua vida. Não pode. Mas há como redimi-los. Não pode apagar, Paula, mas pode ser redimi-los. Redimido. Não importando qual desesperador, intensivo, demoroso, emperrado você sinta no momento da história, não acabou a sua vida. Não é tarde demais para mudar. Diga comigo, não é tarde demais para mudar. Levanta a sua mão e diga assim: a minha melhor decisão é a próxima, que me ajudará a ser a pessoa que Deus criou para eu ser. A próxima decisão qual é? Eu vou orar mais. Qual é a outra? Jejuar mais. Ninguém morre de jejuar e nem de orar. Uma pessoa falou assim: pastor, como eu faço para o meu casamento se aquecer? Eu disse: seu filho está dormindo, tá? Entra no quarto, fica lá até Deus ir no quarto, depois você sai. Porque o amor vai descer sobre o seu coração e o teu casamento será restaurado. Pega a igreja e dá lugar. Abre a boca aí, dá um glória. Solta o leão aí, solta a unção. Tome uma decisão, dê um passo. Muda. Conheço um pastor, o cara montou um altar de 8 mil, quebrou o altar, fez o altar menor, mudou a visão da igreja. Fico falando: meu Deus, qual é a identidade dessa igreja? E está com ciúmes de mim, não fala mais comigo. Os pastores do Vila Aurora se sentem ameaçados. Os pastores da região se sentem ameaçados. É porque o pão é bom e o gramado é sempre fresquinho, irmão. Nunca prego a mesma mensagem. Eu não tenho culpa, irmão. Deus tem pastor para ovelha e ovelha para pastor. Só que está na hora de você sentir meu cheiro e eu o seu. Intimidade. Quero te conhecer mais, você precisa me conhecer mais. Pastor, você não tem tempo. Mentira sua, você põe desculpa para não jogar sua intimidade. Primeiro, se você quer me conhecer, rasgue tudo, põe na mesa, confesse seus erros, porque eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para colocar o sangue de Jesus sobre você. Mas eu não posso cuidar da sua metade da sua vida. Ou é tudo ou não é nada. Porque quando eu prego eu dou tudo de mim. É como se eu estivesse olhando para aquele relógio e falando: Deus, se fosse minha última mensagem, o que eu pregaria para esse povo? Porque o Senhor pode voltar amanhã. O Senhor pode voltar essa madrugada. Você não vai ter mais tempo para se arrepender. É esse culto, mude de vida. Comece o 2019 melhor, porque Deus vai mudar a sua casa. Eu vejo a sua família sendo ganha. Ah, meu irmão. Não, pega a estratégia que eu estava à tarde que Deus deu. Levanta a mão, mulheres. As mulheres que já estão aqui na caminhada, sabe o que você tem que fazer? Sabe aquelas amigas perturbadas que você tem? Faz uma reunião, você, uma vez por mês na sua casa, e começa a liderar esse grupo pequeno, porque vai crescer, vai ampliar. Quem pega? O que Deus te deu, Deus quer que você influencie na tua casa. Alguém pode dar glória? Alguém pode adorar? Ele vai fazer de novo. Ele vai trazer os filhos. Ele vai trazer as lésbicas, as prostitutas, os homens sexuais. Manda pra cá. A graça de Deus vai achá-los. Alguém adore hoje nesse lugar. Argentina, Cuiabá, Rondônia, pega Bolívia, Aracaju, Sergipe, Belém do Pará, pega Portugal, Espanha, França, África, Estados Unidos. Deus vai trazer um novo tempo no sul, no norte. Eu profetizo um avivamento coletivo. Pega, pega, pega. Suminente okombanaya terabagai. Sore pepe pepe pepe. Toma e assume, levanta a mão, adora.